O que podemos esperar das eleições municipais de 2020? A resposta é muito simples: nada. Nada de bom para o povo brasileiro. Essas eleições são mais um circo. Um circo onde os palhaços têm dono. Muito parecido com o que foi feito em 2018, que era todo um circo para impor a eleição de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, a eleição de toda uma série de governadores, deputados e senadores que tinham como objetivo se colocar, assumir as suas posições nesse circo, que foi montado também desde 2018, para massacrar o Brasil. Agora, o que os abutres capitalistas, o grande capital em crise mundial, está impondo é justamente um massacre muito maior. Então, sobre esse ponto, duas questões. Por uma parte, a crise mundial. A crise mundial, ela é parte da crise de 2008, que ainda não se fechou. Eles mais ou menos a controlaram até 2012, com muito dinheiro público. Inundaram o mercado mundial, e principalmente o brasileiro, com uma farra em recursos públicos. Lembram quando vocês compravam um carro em 60 vezes? Ou compravam um liquidificador por, sei lá, 20 vezes? Bom, foi isso que manteve a economia mais ou menos funcionando até que começou a aparecer a crise, por exemplo, no Brasil, em novembro de 2012, com a crise da linha branca. Foi resgatada com muito dinheiro no governo Dilma. Mas no final de 2019, a crise estava para explodir de novo, principalmente nos Estados Unidos. O dólar estava para explodir, as principais empresas estavam todas para quebrar, e havia um momento aí entre setembro e dezembro, onde o governo norte-americano repassava mais ou menos 100 bilhões de dólares, equivalente hoje a 500 bilhões de reais, às grandes empresas para poderem se movimentar male na especulação financeira, no chamado jogo da overnight. Lembra? As taxas de 24 horas noturnas. Os bancos não tinham nem dinheiro para isso. E lembrando que todas as grandes empresas, basicamente, elas têm lucro a partir da especulação financeira, a partir dos seus bancos. Bom, aí em março, providencialmente, como sempre acontece assim, veio a crise do coronavírus, uma pandemia, crise sanitária. E aí as grandes empresas, por outra coincidência divina, receberam mais dinheiro do que nunca tinham recebido desde 2008. Somente nos Estados Unidos foram mais ou menos uns 7 trilhões de dólares, que equivaleria a quase 5 vezes o orçamento público federal brasileiro, para elas saírem da crise. E ainda continuam em brutal crise, porque a economia foi totalmente brecada em quase todo o mundo. Isso que nós devemos pensar. Dessa maneira, as grandes empresas continuaram funcionando, mas as micros, médias e pequenas empresas estão quase todas à beira da bancarrota em todo o mundo, inclusive no Brasil. E nós temos aqui o ponto de que essas empresas nos Estados Unidos são responsáveis por 97% dos empregos. No Brasil, ainda mais, 98,5% dos empregos vêm das médias, pequenas e microempresas. Então, nessa situação de muita crise, aqui que vem o ponto principal. Como essas grandes empresas que dominam o mundo e que são controladas por um punhado de famílias, umas 150 famílias que dominam o mundo, como elas fazem para sair dessa crise e que o capitalismo mundial não imploda? Simples, como da economia normal não conseguem mais extrair lucro, como por exemplo de abrir fábricas, o que elas estão fazendo? Elas vão estabilizar a taxa de lucros para elas não quebrarem, apertando os trabalhadores do mundo inteiro, principalmente da América Latina, porque é o quintal traseiro dos Estados Unidos. Então eles vão tirar todos os direitos, vão tirar a educação pública, a saúde pública, vão tirar absolutamente tudo. E com esses repasses de dinheiro vão tentar estabilizar
a queda vertiginosa da taxa de lucro média mundial. Não quer dizer que eles vão conseguir, porque há leis do capitalismo, que é a maneira como o capitalismo funciona, que nem a gente tem um coração aqui que bate sangue, mais ou menos 60 vezes por minuto, o capitalismo também tem isso. Então, o que eles precisam? Precisam simplesmente, mais ou menos, controlar essas leis, o que é quase impossível, porque com todo esse dinheiro que eles jogarem da América Latina e do Brasil para as grandes empresas, o que vai acontecer? O capital tem uma lei muito importante que funciona, além da lei óbvia de que sem lucro eles quebram, que se chama reprodução ampliada do capital. O capital não se reproduz assim em círculo, ele sempre tem que estar aumentando, senão quebra. Por meio da concorrência, quebra. Então, isso também não vai ser suficiente. Então, eles estão, por uma parte, buscando massacrar todos os povos latino-americanos e do mundo para estabilizar os lucros, e ao mesmo tempo estão buscando estabelecer uma nova grande guerra, porque isso sim seria a saída capitalista para a crise, porque estabeleceria um grande massacre de forças produtivas, uma destruição grande, e a partir daí, durante alguns anos, por meio da reconstrução, eles poderiam ganhar um fôlego. Que nem depois da Segunda Guerra Mundial ganharam um fôlego por uns 20 anos, mais ou menos. Desde 45 até 67, 70, máximo 74, quando acontece a crise do petróleo. Vamos colocar aí 20, 30 anos de fôlego. Agora a fôlego seria menor, mas que outra possibilidade os grandes capitalistas têm? Eles conseguem abrir fábricas? É óbvio que não. Há quantos anos que não abrem fábrica em lugar nenhum? Quem investe é a China, mas basicamente investe em obras de infraestrutura e alguma que outra coisinha a mais. E nesse contexto todo, temos que deixar bem claro, o papel do governo Bolsonaro é massacrar o Brasil. E o papel da chamada esquerda é ajudar Bolsonaro a massacrar o Brasil. PT, PCdoB, PSOL, PSTU, PCO e todos os partidos e agrupamentos do entorno quase nem têm mais direito de se chamar esquerda. Eles traem todas as greves, todas. Veja o que eles fizeram na greve dos Correios, a maior da América Latina, impulsionada por Gazeta Revolucionária contra todos esses mafiosos. Veja o que fizeram na greve da Casa da Moeda, onde também Gazeta Revolucionária esteve presente. Vejam o que eles estão fazendo na Petrobras. Todas as burocracias dos vários partidos políticos juntas agora, fazendo de conta que nada está acontecendo. Em uma empresa que já privatizou quase tudo, onde sobram apenas 7% de trabalhadores, de funcionários concursados. E sendo quase entregue assim para os leões. Mesma coisa no setor elétrico, nos bancos públicos. E essa esquerda não fala nada porque ela está totalmente pendurada em dossiês. E se ela falar alguma coisa, vai em cana. Então ela se passou para o outro lado da trincheira. Todos esses partidos que eu falei e outros, PDT, Rede, etc., as centrais sindicais, CTB, CUT, Conlutas, Intersindical, UGT, Força Sindical, todas estão ajudando o governo Bolsonaro a massacrar o Brasil, assim como os partidos mencionados. E o nosso papel nas eleições é denunciá-las como eleições golpistas, abertamente reacionárias, um jogo de cartas marcadas onde eles vão impor, mais uma vez, a vitória da direita, porque isso é tudo manipulado, para dizer que a direita é forte e que o povo brasileiro adora ser massacrado, que é um negócio para lá de imbecil. E esse papel de palhaço, o que essa esquerda está se prestando a fazer. Portanto, nessas eleições, o que nós precisamos é um programa para tirar realmente o Brasil da crise e que passa por levantar bandeiras que essa esquerda bolsonarista, por chamar de esquerda, né? PCdoB, PT, PSOL, PSTU e os demais, PDT, Rede, etc., eles esqueceram qualquer digamos, intuito seria, de lutar pelo Brasil. Então, por exemplo, o que nós teríamos ali?
Bandeiras básicas que eles jogaram no lixo, como, por exemplo, o fim das privatizações e a reversão das que já foram feitas, o cancelamento da ultracorrupta dívida pública brasileira, o cancelamento de todas as leis que atentam abertamente contra a soberania do Brasil, lei antiterror, lei anticorrupção, ficha limpa, organizações criminosas, leis abertamente repressivas, que o Duplo Expresso chama de Patriot Act Tabajara, como o PL 1595 de 2019, e todas as leis relacionadas com a questão do terrorismo e da internet, com dinheiro somente de reverter a dívida pública ultracorrupta e todas as privatizações, o salário mínimo, logo de cara, assim muito longe, subiria para R$ 5.000. Isso geraria o consumo forte que permitiria que a economia se movimentasse. Bom, essas propostas, que são ultra básicas, e mais umas 30 que a gente colocou no nosso site, Gazeta Revolucionária, chamada Programa do Gazeta Revolucionária para as Eleições, é o que a gente precisa impulsionar na prática. Também não adianta falar que vai fazer isso e não falar nada, e não fazer nada. Ou ficar se juntando com pelegos, dizendo, sou a favor, eu quero o fim da dívida pública. E aí vai tentar, para suspender a dívida pública, a ajuda de gente que já passou para o outro lado da trincheira. Qual é o sentido disso? Então precisamos de um programa de luta real que consiga realmente tirar o Brasil da maior crise da sua história e que ainda está apenas começando. Nós precisamos impulsionar a luta pela base contra o governo Bolsonaro e todos os seus agentes, incluindo a esquerda bolsonarista, de que de tão nojenta, por exemplo, agora o PT se coligou somente com o PSL, o partido anterior do Bolsonaro, em 140 municípios. E em mais outros 300 municípios, com mais outros direitistas, assim, daqueles mais asquerosos, mais nojentos. No caso do PSOL também a coisa é nojenta ao quadrado. Teve o caso da candidatura daquele negro da periferia do Rio de Janeiro, Wesley Teixeira, que recebeu dinheiro de Armínio Fraga. Armínio Fraga era o presidente do Banco Central de Fernando Henrique Cardoso. E ele foi o responsável, em 1993, ter viajado a Luxemburgo, um paraíso fiscal, junto com Pércio Arida e Pedro Malan, que os três eram as futuras figurões dos ministérios da economia, e duplicaram, assim, num passo de mágica, num paraíso fiscal, a dívida pública brasileira, de 65 para 120 bilhões. E com esses novos títulos podres, compraram meio Brasil a 2 a 5%. Mas com esses títulos que não valia mais nada. Bom, o senhor Freixo, que é realmente quem manda no PSOL, porque é um partido de parlamentares, ele ficou irritadinho e disse assim, se tirarem o Freixo, se tirarem a candidatura do Freixo, do menino que recebeu dinheiro do Armínio Fraga, portanto, se tirarem o apoio do Armínio Fraga do PSOL, ele abandona o PSOL. Ou seja, isso de esquerda não tem nada, é uma direita. Ou se quiser ser simpático, uma esquerda bolsonarista. Então, nós precisamos, portanto, impulsionar a luta pela base contra o governo Bolsonaro, organizando os trabalhadores, que nem Gazeta Revolucionária fez na greve dos Correios, as únicas 2 greves, aliás, que foram nos Correios, nacionais contra o governo Bolsonaro, aconteceram ali, porque Gazeta Revolucionária está ali. Se depender dessa esquerda bolsonarista, não teria luta nenhuma, absolutamente nenhuma, em lugar nenhum, como não tem nas demais categorias. E nós precisamos impulsionar justamente esse programa. E a esquerda bolsonarista precisa ser denunciada e jogada para escanteio. Esse é o momento para enfrentar o massacre do Brasil com muita energia. É agora, contra toda a desmoralização que o governo Bolsonaro, o imperialismo norte-americano e a esquerda bolsonarista
tentam criar na população brasileira de que não tem como resistir, tem que se deixar ser massacrado que nem um cordeirinho indo para o matadouro. Exatamente o oposto. A hora de lutar pelos trabalhadores brasileiros, pelos trabalhadores latino-americanos e pela nação brasileira que enfrenta o risco de ser massacrada exatamente agora. Pense nisso. Por vocês, pelas suas famílias, pelos seus filhos e pelo futuro do Brasil.